A lendária sitcom familiar, The Brady Bunch, levou risos e calor humano a milhões de espectadores em todo o mundo. Mas por trás dessa família ideal, houve tragédias inesperadas. Robert Reed viveu em tormento. Alan Melvin escondeu sua doença até o último minuto, e muitos outros atores também enfrentaram destinos cruéis. O que realmente aconteceu depois do fim da série de um tese a nós para descobrir a verdade e celebrar o legado duradouro deles. Florence Henderson como Carol Brady. Florence Henderson nasceu em 14 de fevereiro de 1934 em Dale, Indiana, uma de 10 irmãs. Com apenas 35 anos, ela assumiu o papel de Carol Brady, a mãe gentil, inteligente e determinada que criou 6 filhos na família Brady. Personagem icônica da televisão americana de 1969 a 1974, com seu sorriso amigável, olhar afetuoso e comportamento encantador. Carol Brady ficou para sempre associada à imagem de Florence pelo resto de sua vida. No entanto, por trás da aparência glamourosa nas telas, escondia-se uma vida privada repleta de feridas silenciosas. Florence cresceu na pobreza, filha de um produtor de tabaco e de uma mãe trabalhadora. Sua infância não foi nada fácil. Mais tarde, ela compartilhou as cicatrizes profundas da infância, incluindo períodos de abuso e uma vida familiar turbulenta, fardos emocionais que carregou consigo por toda a vida. Essas memórias dolorosas a deixaram emocionalmente vulnerável, propensa à depressão e até mesmo ao medo do palco, uma ironia cruel para uma artista tão talentosa. Mesmo assim, Florence teve seus momentos de brilhantismo. Antes de se tornar Carol Brady, ela foi uma estrela da Broadway em Funny e a primeira mulher a apresentar o The Tonight Show, um momento inovador para a televisão americana. Depois de A Família Solteira, ela continuou sendo um rosto conhecido na cultura pop, fazendo participações especiais em O Barco do Amor, Caroline in The City e até mesmo A Vida Surreal. No entanto, sua vida pessoal também foi tumultuada. Casou-se com Ira Bernstein em 1956 e teve 4 filhos. Mas o casamento terminou em divórcio em 1985. Mais tarde, Florence admitiu ter tido casos extraconjugais, incluindo um relacionamento com o ex-prefeito de Nova York, John Lindsay, uma revelação que prejudicou brevemente sua boa imagem pública. Em 1987, ela se casou novamente com o hipnoterapeuta John Kappas, que havia tratado durante sua depressão e medo de palco na década de 1980. Esse segundo relacionamento foi mais tranquilo e estável, mas terminou tragicamente com a morte de Kappas, vítima de câncer em 2002. Florence ficou viúva e passou seus últimos anos estrelando programas de televisão leves como Who's Cooking with Florence Henderson e The Florence Henderson Show, o que a ajudou a manter a estabilidade financeira enquanto morava sozinha. No entanto, ela lutou silenciosamente contra uma doença cardíaca em sua última década. Apenas 3 dias antes de sua morte, ela apareceu no set para apoiar Maureen McCormick e sua filha Marcia durante uma gravação do Dancing with the Stars. Florence Henderson faleceu em 24 de novembro de 2016 durante o feriado de Ação de Graças em Los Angeles. Ela faleceu de insuficiência cardíaca aos 82 anos, de forma tão repentina que até sua família e o público ficaram chocados. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 10 milhões, graças a uma carreira como atriz, contrato de longa data com a Wesson Oil e contratos de televisão que duraram mais de 6 décadas. Maureen McCormick, como Marcia Brady. Maureen McCormick nasceu em 5 de agosto de 1956 em Encino, Califórnia.
Aos 13 anos, foi escalada para interpretar Marcia Brady, a filha mais velha da família Brady, uma jovem bonita, marcante, mas às vezes arrogante. Durante as 5 temporadas de The Brady Bunch de 1969 a 1974, a imagem de Maureen da Marcia perfeita, confiante e amada a tornou um ícone adolescente nos Estados Unidos. No entanto, por trás dos holofotes e do sorriso radiante de Marcia, havia uma jovem lutando contra sua escuridão interior. Após o fim de The Brady Bunch, Maureen caiu no vício em drogas. Ela usava cocaína e quaaludes regularmente, o que a levou a anos de alucinações, insônia e perda de autocontrole. Em certo momento, Maureen admitiu que até trocou sexo por drogas. Certa vez, ela fez um teste para Os Caçadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg, sob efeito de drogas por 3 dias, o que acabou sendo um desastre completo. A partir de então, ela ganhou a reputação de ser pouco confiável em Hollywood, e muitos diretores passaram a temer trabalhar com ela. As décadas de 1980 e 1990 foram um período sombrio com ela lutando contra a depressão e os transtornos alimentares, especialmente a bulimia que a atormentavam. Em certo momento, Maureen ficou em uma sacada ameaçando pular na frente do seu futuro marido. Foi naquele momento que Michael Cummings, um homem normal e amoroso, decidiu não abandoná-la. Eles se casaram em 1985 e, a partir daí, Maureen iniciou sua jornada de sobriedade e psicoterapia. Embora inicialmente cética em relação aos antidepressivos. Após várias sessões de terapia, ela começou a tomar Prozac e gradualmente recuperou o controle de sua vida. Em 1989, ela deu à luz sua filha Natalie Michelle, marcando um novo capítulo de esperança e renovação entre recaídas e reabilitação. Maureen ainda conseguiu se apegar à sua paixão pela atuação. Ela apareceu em um pequeno papel em Return to Horror, High 1987 e reprisou seu papel como Marcia no telefilme A Very Brady Christmas, 1988. Embora esses papéis não a tenham restaurado à sua antiga glória, foram uma prova de seus esforços para manter sua identidade em meio à turbulência. Foi somente em 2007 que Maureen ressurgiu de fato aos olhos do público no Celebrity Fit Club, onde não apenas perdeu peso, mas também se abriu sobre seu vício e depressão pela primeira vez. Um ano depois, ela lançou seu livro de memórias, Here's the Story, um olhar sincero sobre seu passado tumultuado e a dor que ela havia enterrado por tanto tempo. O livro rapidamente alcançou a 4ª posição na lista de mais vendidos do New York Times, embora a carreira de Maureen McCormick nunca tenha atingido o auge de seus dias em A Família Brady. The Brady Bunch, ela se redefiniu como sobrevivente, mãe, esposa e uma mulher corajosa disposta a falar a sua verdade. Nos últimos anos, ela apareceu em programas de televisão como A Very Brady Renovation 2, 2019 e Frozen in Time, 2021, e atuou como embaixadora global das Olimpíadas Especiais. Depois de mais de 4 décadas sob os holofotes e nas sombras, ela agora desfruta de uma vida tranquila com a família em Los Angeles. 25. Maureen McCormick tinha 68 anos. Ela não está mais ativamente envolvida na indústria do entretenimento, mas ainda mantém um patrimônio líquido estimado em US 4 milhões proveniente principalmente de suas memórias, projetos de reality shows e modestos investimentos imobiliários. Robert Reed, como Mike Brady. Robert Reed nasceu em 19 de outubro de 1932 em Highland Park, Illinois. Ele tinha 36 anos quando foi escalado para interpretar Mike Brady,
o pai dedicado de 6 filhos, em A Família Brady. Com sua bela aparência, olhar afetuoso e comportamento elegante, Robert tornou-se o modelo ideal do pai americano na década de 1970. Mas na vida real, seu mundo era completamente diferente. Por trás do sorriso, gentil que era claramente visível na tela, sua vida privada era repleta de uma tristeza silenciosa. Como homem gay numa época em que Hollywood estava longe de aceitar a diversidade de gênero e sexual, Robert Reed foi forçado a viver 2 vidas. Uma sob os olhos do público e outra nos bastidores. Ele tinha uma parceira de longas data, mas por medo de prejudicar sua carreira, nunca tornou o relacionamento público. Para proteger a imagem de pai perfeito que retratava na televisão, Reed teve que reprimir até as emoções mais básicas de sua vida pessoal. Essa abnegação acabou levando a um estado de solidão crônica, insatisfação e, às vezes, frustração com as pessoas com quem trabalhava. Apesar da dor emocional, Robert continuou a se dedicar ao máximo. Após o fim da série A Família Brady, em 1974, ele assumiu papéis em séries de televisão mais sérias como Rich Man Poor Man e Roots, ambas aclamadas pela crítica. Seu papel como professor em Roots lhe rendeu uma indicação ao Emmy, o que ele considerou uma prova de que poderia e sempre foi um ator sério e competente. No entanto, ele nunca escapou da sombra de Mike Brady, o papel pelo qual era mais conhecido. Em seus últimos anos, dedicou grande parte de seu tempo ao teatro e ao ensino de atuação na UCLA. Nunca se casou, não teve filhos e vivia uma vida relativamente reservada. O mundo privado de Robert Reed tornou-se cada vez mais isolado. À medida que ele lutava contra uma série de problemas de saúde, primeiro câncer de cólon e depois HIV, seu status sorológico para o HIV não foi tornado público durante sua vida, devido ao forte estigma que ainda cerca a doença. Foi somente após sua morte que familiares e amigos revelaram que ele convivia com o HIV há muitos anos, mantendo a doença em segredo para preservar a pouca dignidade que lhe restava. Robert Reed faleceu em 12 de maio de 1992, em Pasadena, Califórnia, aos 59 anos. A causa oficial de sua morte foi câncer coloretal, mas relatórios médicos posteriores confirmaram que ele também estava infectado com HIV, o que enfraqueceu seu sistema imunológico e agravou sua condição. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 1,5 milhão. Uma fortuna não muito grande, mas suficiente para lhe permitir viver uma vida tranquila, sem dificuldades financeiras, enquanto se afastava da vida pública em seus últimos anos. Barry Williams é melhor que Greg Brady. Barry Williams nasceu em 30 de setembro de 1954 em Santa Mônica, Califórnia, o caçula de 3 irmãos em 1969 aos 15 anos. Barry foi escalado para interpretar Greg Brady, o filho mais velho, bonito e confiante que Val frequentemente desempenhava o papel de líder nos problemas da família Brady na adolescência, com seus cabelos castanhos esvoaçantes, sorriso radiante e comportamento encantador. Greg rapidamente se tornou o modelo masculino ideal para os adolescentes americanos da década de 1970. Mas por trás dos holofotes e do riso de milhões, Barry logo se deparou com a dura realidade de ser uma estrela mirim presa a um único papel após o Carell. Fim da série. A Família Solteira em 1974. A carreira de Barry ficou dividida entre ser rejeitado por ser muito parecido com Greg ou receber ofertas de papéis que ofendiam sua própria imagem. Ele tentou escapar dessa sombra migrando para o teatro musical, atuando em peças como Grease Peeping e A Noviça Rebelde, onde pôde exibir suas habilidades mais profundas de canto e atuação.
Mas mesmo quando foi escalado para substituir Scott Bakula em Romance Romance na Broadway, em 1988, as pessoas ainda o chamavam de Greg Brady quando estava fantasiado. A pressão dessa imagem, combinada com a turbulência em sua vida pessoal, frequentemente deixava Barry dividido entre o presente e o passado. Em 2001, ele se envolveu em uma grande disputa com a SWOK, Actors Equity, a Liga Nacional de Teatro, por sua participação na turnê A Noviça Rebelde, sem a aprovação do sindicato. Embora tenha alegado ter renunciado à sua filiação à organização, ainda o multou em US 52 mil, causando prejuízos financeiros e danos à sua reputação. Ele foi reintegrado em 2005 após legalizar outro ato teatral, mas sua vida amorosa tem sido tumultuada. Barry foi casado 3 vezes, primeiro com Diane Martin, um casamento de curta duração, e depois com Isla Mary Matt, que deu à luz seu filho Brandon em 2003. O casamento terminou em 2005 e alguns anos depois, Barry teve uma filha, Samantha, com sua ex-namorada Elizabeth Kennedy. Uma separação tensa somada à responsabilidade de criar filhos de diferentes relacionamentos fez do início da década de 2010 um período de luta emocional e exaustão para ele. Casou-se pela terceira vez em 2017 com Tina Marina, um passo rumo à estabilidade após anos de turbulência. Apesar de tudo isso, Barry nunca saiu dos holofotes. Ele se reunia com frequência com o elenco de Brady Bunch em projetos como Um Natal, Muito Brady e Uma Reforma. Muito Brady. Ele escreveu um livro de memórias em 1992, Growing Up. Brady, I Was a Teenage Greg, que foi adaptado para um filme de TV em 2000. Com sua voz familiar, ele lançou um álbum de comédia chamado The Return of Johnny Bravo e co-apresentou o podcast The Real Brady Bros com Christopher Nighthouse, 69 anos. Barry ainda está em forma o suficiente para se juntar ao cantor mascarado e seus ex-colegas de elenco e em 2023 surpreendeu os fãs ao retornar para competir na 302ª temporada do Dancing with the Stars. Barry Williams completará 70 anos em 2025. Ele mora em Branson, Missouri, onde se apresenta com sua banda, participa de eventos com o tema A Família Brady e frequentemente se apresenta em público como uma pessoa positiva e otimista, apesar de toda a turbulência pessoal, das dificuldades na carreira e da pressão constante de ser Greg. Brady Barry ainda carrega a força e o espírito do irmão mais velho, tanto dentro quanto fora das telas. Seu patrimônio líquido é estimado em US 6 milhões, obtido por meio de atuação, apresentações no palco, música escrita e aparições na televisão. Christopher Knight como Peter Brady. Christopher Anton Knight nasceu em 7 de novembro de 1957 na cidade de Nova York, filho dos atores Edward Knight e Wilma Knight. Em 1969, aos 12 anos, Christopher foi escalado para interpretar Peter Brady na clássica série de televisão. A família solta um filho do meio travesso e bem-humorado que está sempre tentando encontrar seu lugar em uma família de 6 irmãos. Com seus olhos brilhantes e sorriso contagiante, Christopher rapidamente se tornou um nome conhecido nos Estados Unidos nos fins de semana. Entanto, os holofotes sobre ele tão jovem não lhe trouxeram felicidade duradoura. Após o fim de The Brady Bunch, em 1974, Christopher sofreu uma crise de identidade e lutou para escapar da sombra de Peter Brady. Muitas audições esperançosas terminaram em decepção, deixando-o em dúvida se as pessoas gostavam dele por quem ele era ou simplesmente por um passado nostálgico.
Enquanto seu colega de elenco Barry Williams explorava a música, Christopher tomou um rumo inesperado, deixando Hollywood para seguir. Carreira em tecnologia. No final da década de 1980, ele desistiu da carreira de ator e começou a trabalhar como gerente de vendas na indústria de computadores. O sucesso veio rápido. Ele fechou contratos multimilionários e chegou a ser nomeado funcionário do ano. Em seguida, foi cofundador da Visual Software, uma empresa de gráficos 3D, lançou a KidWise Learning Ware, focada em software educacional, e finalmente fundou a Escape Labs, que foi vendida para a Halpaga em 2000. Apesar de sua ausência das telas, ele manteve contato com os fãs por meio de projetos de reencontro como Um Natal Muito Brady, 1988, Os Bradys, 1990 e Uma Renovação Muito Brady, 2019. No entanto, as maiores mudanças não ocorreram em sua carreira, mas sim em sua vida pessoal. Christopher Knight foi casado 4 vezes. Seu terceiro casamento foi com a modelo Adrienne Curry, quase 25 anos mais nova e vencedora do America's Next Top Model. O relacionamento deles foi revelado às câmeras do reality show My Fair Brady. Eles se casaram em 2006 em uma cerimônia gótica em Joliet, Illinois. No entanto, quando as câmeras pararam de rodar e a vida real voltou, o relacionamento começou a ruir sob a pressão da mídia e diferenças irreconciliáveis. Eles se divorciaram no 5º aniversário de casamento. Após a separação, Christopher pareceu encontrar paz em seu 4º casamento com Cara Kokanis, que começou em 2016. Apesar de aparições ocasionais em programas como The Surreal Life, The Masked Singer, 2022, e o documentário True Love, The Film, 2023. Ele optou por uma vida mais tranquila, longe do brilho de Hollywood. Ele se concentra em sua marca de móveis, Christopher Knight Home, e constrói uma vida mais equilibrada e reservada. Em 2025, Christopher Knight tinha 67 anos, morava em Los Angeles e tinha um patrimônio líquido estimado em US 10 milhões. Embora parte disso venha de seus anos dourados em The Brady Bunch, muito disso é uma prova de sua resiliência, adaptabilidade e capacidade de se reinventar, não diante das câmeras, mas na vida real. Eve Plum. Como Jen Brady, Eva Lane Plum nasceu em 29 de abril de 1958 em Burbank, Califórnia. Ela tinha 11 anos quando foi escalada para interpretar Jen Brady, a filha do meio da família Brady, que sofria de angústia adolescente, sentimentos de exclusão entre as duas irmãs e baixa autoestima. Na tela, Jen parece estar aprendendo a crescer como qualquer outra adolescente, mas por trás do sorriso gentil, Eve Plum também luta contra uma adolescência apressada, já que sua infância é rapidamente varrida por um turbilhão de fama e expectativa. Quando o filme termina, Plum tem apenas 16 anos e enfrenta o vazio de uma carreira que começou cedo demais. Seu apego à personagem Jen Brady dificultou a busca por novos papéis, levando-a a passar anos na obscuridade e no isolamento da indústria cinematográfica. No entanto, um pequeno avanço veio em 1976, quando Eve interpretou uma prostituta adolescente na série de televisão Dawn, retratando uma adolescente fugitiva. Embora o papel tenha sido aclamado pela crítica, também foi controverso. Muitos espectadores não estavam preparados para ver Jen Brady em um papel tão ousado e sombrio. Ela tentou sair da sombra de Brady, mas ele sempre parecia estar um passo à frente dela. A vida pessoal de Eve Plum permaneceu tão reservada que foi quase um mistério por muitos anos. Em 1995, ela se casou com o executivo Ken Pace e o casal não teve filhos. Embora o relacionamento deles fosse considerado estável e sem escândalos,
Muitos acreditam que os anos que antecederam o casamento foram repletos de frustrações silenciosas, não apenas na vida pessoal, mas também na carreira que oscilava entre a nostalgia e a realidade. Ela fez aparições esporádicas em séries como Fudge 1995 e Nowhere 1997. Mas esses foram apenas fragmentos de uma jornada tão esperada. Hoje, Eve Plum ainda está viva aos 67 anos morando com o marido. Na Califórnia, seu patrimônio líquido estimado é de US 5 milhões, não proveniente de sucessos de bilheteria, mas de investimentos astutos, pinturas e uma renda modesta proveniente do legado de um papel que definiu sua vida. E talvez para Eva isso fosse suficiente. Alan Melvin como Sam Franklin. Alan Melvin nasceu em 18 de fevereiro de 1923 em Kansas City, Missouri. Ele tinha 46 anos quando interpretou Sam Franklin, o alegre e dedicado açougueiro em The Brady Bunch, de 1969 a 1974. Embora tenha aparecido em apenas alguns episódios como namorado e futuro marido de Alice Nelson Samsey, tornou uma fonte de humor e aconchego ao longo da série, uma presença reconfortante em meio aos problemas da família. Mas por trás do sorriso amigável e da voz calorosa, escondia-se um artista com uma vida tranquila e difícil. Alan Melvin começou sua carreira na Patty Broadway e serviu na Marinha dos Iowa durante a Segunda Guerra Mundial, antes de se tornar famoso como Henshaw no The Phil Silvers Show. Com mais de 100 papéis como ator, ele era adorado por sua dublagem, principalmente em Magilla Gorilla, e por seus muitos papéis cômicos na televisão, incluindo Barney Hefner em All in the Family e Sargento Hacker em Gomer Pyle U.S. Marine Corps. No entanto, seu excepcional talento cômico inadvertidamente tornou-se uma gaiola dourada aprisionando Melvin para sempre. Certa vez ele confidenciou que não ter tido a oportunidade de atuar em papéis dramáticos foi um arrependimento para a vida toda, uma insatisfação silenciosa, porém persistente. As pressões de trabalhar em Hollywood não eram fáceis, mas Melvin encontrou força em sua vida pessoal. Casou-se com Amália Faustina Sestero em 1944 e permaneceram juntos por mais de 6 décadas, um fato raro e respeitado. Na indústria do entretenimento, o casal teve 2 filhos, e embora os holofotes às vezes perturbassem a família, Alan sempre os colocava em primeiro lugar, recusando convites de longa distância para ficar perto da esposa e dos filhos. Na década de 1980, retornou à televisão como Barney Hefner em Archie Bunker's Place e gradualmente migrou para a dublagem, uma área menos glamourosa, porém mais estável. Sua voz ecoou por todo o final do século XX em séries como The Banana Splits, The Secret Lives of Waldo Kitty Tennessee Tuxedo e muitas outras. Longe da energia vibrante da tela da televisão, ele se aposentou discretamente, encerrando sua carreira com o papel de Magilla Gorilla em Scooby-Doo. Nas 1001 Noites, 1994, antes de se aposentar oficialmente, em 17 de janeiro de 2008. Apenas um mês antes de completar 85 anos, Alan Melvin faleceu em Los Angeles, após uma longa batalha contra o câncer. Seu patrimônio líquido estimado é de cerca de US 1 milhão, fruto, principalmente de décadas de atuação e dublagem. Ele está enterrado no cemitério de Westwood, o local de descanso final de muitos luminares de Hollywood. Susan Olsen, como Cindy Brady. Susan Marie Olsen nasceu em 14 de agosto de 1961 em Santa Mônica, Califórnia. Com apenas 8 anos, ela foi escalada para interpretar Cindy Brady, a filha mais nova na adorada comédia familiar The Brady Bunch, exibida de 1969 a 1974.
Susan era jovem demais para compreender plenamente o impacto cultural de sua personagem. O que ela não sabia era que o papel a acompanharia pelo resto da vida, tanto como um presente quanto como uma sombra que ela jamais superaria. À medida que a glória de The Brady Bunch se esvaía da memória, Susan entrou na adolescência sentindo-se perdida e confusa. Na escola, seus colegas a provocavam pela personalidade excessivamente infantil de Cindy, especialmente em episódios como Tattletale, onde ela era vista como irritante e fofoqueira. O trauma a deixou retraída, insegura e cheia de culpa. Uma experiência pela qual muitos atores mirins passaram, mas poucos ousam compartilhar. Nos anos que se seguiram, Susan tentou se encontrar por meio de diversos caminhos, desde estudar arte até se aventurar no rádio e na escrita. Em 1988, Susan se casou pela primeira vez com Steve Ventimiglia, mas o casamento terminou em divórcio depois de apenas 2 anos. Em 1995, casou-se com Mitch Markwell, com quem teve um filho chamado Michael, que mais tarde foi diagnosticado com síndrome de Asperger. Criar uma criança com necessidades especiais trouxe grande estresse emocional, o que levou à dissolução de seu segundo casamento em 2004. Durante esse período, continuou envolvida com as artes, apresentando programas de rádio especiais sobre Brady, como The Bradys, 1990, e filmes natalinos como Blending Christmas, 2021. Mas todos os seus esforços ainda estavam atrelados ao nome Cindy Brady, que ela descreveu abertamente como uma maldição para sua carreira fora do entretenimento. Susan encontrou prazer na pintura e no design gráfico, especialmente com a história em quadrinhos satírica Fluffert, mas a tempestade não havia passado. Em 2016, ela se envolveu em um escândalo online após ser acusada de fazer comentários discriminatórios sobre a comunidade LGBTQ, que a forçou a se afastar temporariamente da vida pública. Embora tenha explicado suas ações posteriormente, sua imagem foi severamente prejudicada. Desde então, ela tem vivido uma vida mais reservada, raramente aparecendo em público. Em 2025, Susan Olson tinha 63 anos. Ela ainda mora na Califórnia, dedicando a maior parte do tempo à arte, criando o filho e ocasionalmente aparecendo em memorabilia da série Brady Bunch Sue. Patrimônio líquido é estimado em US 2 milhões. Mike Lukinland interpreta Bobby Brady. Ann B. Davis, como Alice Nelson. Ann B. Davis nasceu em 3 de maio de 1926. Quando assumiu o papel de Alice Nelson em A Família Brady em 1969, ela tinha 43 anos, uma idade madura em sua carreira, mas também um ponto de virada em sua vida. Com seu cabelo impecavelmente penteado, avental familiar e sorriso caloroso. Alice, a governanta da família Brady, rapidamente se tornou um ícone da televisão, e Ann era amada em todos os Estados Unidos. Poucas pessoas sabiam que por trás daquele sorriso se escondia uma alma em silenciosa solidão. Antes de The Brady Bunch, Davis alcançou a fama como Schultze no The Bob Cummings Show de 1955 a 1959, ganhando 2 prêmios Emmy. A fama veio em seguida, mas a felicidade pessoal permaneceu incerta. Ela nunca se casou e não teve filhos, um fato que ela mais tarde admitiu ser um dos seus maiores arrependimentos. Apesar de levar milhões de pessoas ao riso, Ann vivia discretamente nos bastidores e raramente falava sobre sua vida pessoal. A personagem Alice, embora adorável, dificultava sua reinvenção criativa. Durante as décadas de 1970 e 1980, ela continuou a aparecer em sequências como As Noivas, Brady Mill, 981, Um Natal,
Muito Brady 1988 e teve uma participação especial memorável em A Família Brady, 1995. Embora muitos desses papéis parecessem reprises de seus sucessos passados fora dos palcos, Davis embarcou em outra jornada, uma jornada espiritual. Em 1976, ela deixou Hollywood, vendeu sua casa em Los Angeles e se mudou para uma comunidade religiosa em Denver e mais tarde no Texas. A decisão não só surpreendeu seus amigos, como também criou um distanciamento claro entre ela e a indústria do entretenimento que outrora a celebrava. À medida que envelhecia, Anne enfrentava perda auditiva, dificuldade de locomoção e problemas de saúde. Na manhã de 1º de junho de 2014, ela caiu no banheiro e sofreu um grave hematoma subdural. Apesar de ter sido levada às pressas para um hospital em San Antônio, ela não sobreviveu. Sua morte foi repentina e ainda mais trágica porque, como confirmou seu amigo de longa data e colega de quarto, Bishop Frey Anne era alegre e cheia de vida. Até aquele dia. Ela morreu aos 88 anos, deixando um patrimônio líquido estimado em US 2 milhões em grande parte, devido aos seus contratos com a televisão e ao legado cultural duradouro que criou. Michael Lukinland nasceu em 19 de dezembro de 1960 em Mount Pleasant, Utah. Aos 8 anos, o menino travesso e de cabelos brilhantes foi escalado para interpretar Bobby Brady, o filho mais novo curioso e brincalhão na série de televisão The Brady Bunch de 1969 a 1974. Apesar da pouca idade, Lukinland apareceu em mais de 30 comerciais de televisão, e o papel rapidamente o levou a milhões de telespectadores americanos. Nos bastidores, porém, houve uma jornada difícil rumo à vida adulta. À medida que os holofotes sobre Bobby Brady se dissipavam, Lukinland lutava com um vazio emocional difícil de preencher, incapaz de escapar da sombra avassaladora. Da família Brady, ele não conseguiu assumir nenhum papel importante durante a adolescência. Sentindo-se perdido entre a fama precoce e a vida adulta, ele caiu no alcoolismo. Em 1997, após deixar o set de Promised, Land dirigiu. Bêbado, saiu de uma rodovia em Utah, capotou e quase perdeu a vida, com um nível de álcool no sangue 3 vezes maior que o limite legal. Foi preso e forçado a se internar em um programa de tratamento para dependência química. Mas aquele acidente provou ser um ponto de virada. Lukinland parou de beber e nunca mais teve uma recaída. Pouco tempo depois, ele apareceu ao lado de Jennifer Jones e Paul Newman em Inferno na Torre 1974. Mas sua carreira cinematográfica estagnou rapidamente. Ele então se voltou para o trabalho de câmera nos bastidores, e até fez uma aparição não oficial na série de TV Growing Up Brady, 2000. Mas as dificuldades não o deixaram em paz. Em um acidente de trabalho, ele teve a ponta do dedo amputada, o que lhe causou dores constantes e dificuldade para segurar a câmera, percebendo que sua vida precisava de um novo rumo. Lukinland deixou Hollywood e se mudou para Salt Lake City, onde fundou a Just Add Water Custom Concrete, especializada em bancadas de cozinha, lareiras e produtos decorativos de concreto. Um caminho inesperado para um exastro mirim, mas que trouxe paz e estabilidade. Em 2021, ele se reencontrou com seus antigos colegas. De elenco em Blending Christmas, uma pequena homenagem a memórias antigas. Agora com 64 anos. Mike Lukinland mora em Utah com sua esposa Kelly Wormuth e 2 filhos. Com um patrimônio líquido estimado em US 2 milhões, fruto de seu trabalho nos bastidores e empreendimentos comerciais,
Ele optou por viver uma vida tranquila longe da fama que o derrubou. Ele pode não ser mais o Bobby Boy travesso de seus primeiros anos. Mas para os fãs, Mike Lookinland continua sendo parte integrante de suas memórias de infância na telinha.